Eu vou falar sobre três pontos que para mim são importantes na hora de falar, de levar o nome do Senhor Jesus, o tema proposto. O primeiro desses três pontos é o que é levar. A palavra levar, quando nós levamos coisas para onde seja que for. Vamos lá. Para levar alguma coisa, pensando nas coisas comuns que nós levamos cada dia, quando saímos de casa, seja para o trabalho, para a faculdade, para a escola, agora nem tanto, mas normalmente aquelas coisas que nós temos que levar. Não temos que esquecer de levá-las conosco, pegá-las, guardar no bolso a nossa bolsa e saímos de casa com aquilo, seja o celular, a carteira. Agora eu não posso sair para o trabalho sem máscara, tenho que levar a máscara, tenho que lembrar de levar todas essas coisas e tantas outras mais que podemos pensar. E quando pensamos em Jesus, no nome de Jesus, é a mesma coisa com a pessoa de Jesus. Temos que possuí-lo. Temos que estar com ele. Temos que levá-lo conosco. Eu posso sair para o trabalho sem a máscara? Não posso. Eu tenho que voltar, se eu esqueci, tenho que voltar em casa, pegar a máscara e sair de novo. Sair sem máscara pode ser perigoso, mas sair sem Jesus pode ser mais perigoso ainda. Então a primeira pergunta é: eu tenho Jesus? Se eu não tenho ele, não posso levar o nome de Jesus para lugar nenhum. Esses dias estamos lendo aqui em casa uma meditação sobre a oração do Senhor Jesus em João 17. João 17, no versículo 23, a primeira parte do versículo diz: eu neles, o Senhor Jesus. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Não somente eu com eles, falando de nós, mas eu neles. E que seja assim conosco. E tudo começa em casa. Escutamos muitas vezes outros irmãos falar que precisamos passar tempo com Jesus. E é uma verdade muito, muito importante. Se eu não passo tempo com ele, não vou conhecê-lo. Se eu não conheço ele, não vou levar comigo nada dele. E se eu conheço ele, como eu já falei, eu não posso esquecer de levá-lo comigo. Se você tem o Senhor Jesus, mas tem esquecido dele, tem um versículo em 2 Timóteo, o capítulo 2, a primeira parte do versículo 8 diz: lembra-te de Jesus Cristo. Aí eu posso colocar meu nome antes. Mariano, lembra-te de Jesus Cristo. Você que está assistindo, lembra-te de Jesus Cristo. Não esqueça de levar Ele com você toda vez que você sai de casa. Se você tem uma comunhão, uma intimidade com Ele, não vai esquecer. Como consequência daquilo, você vai levar Jesus, aquele nome, com você. E aqui vem o segundo ponto que eu queria compartilhar. Se eu levo o Senhor Jesus comigo, eu vou manifestar coisas dele lá onde eu for. E
veio ao meu coração o versículo de 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, versículo 14, que diz: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Essa é a parte que eu queria ressaltar. Aqui diz que por meio de nós, ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É isso uma verdade na minha vida? Será que os outros podem perceber essa fragrância? Quando sentimos os cheiros, as fragrâncias, vou falar dos cheiros. Entramos na cozinha, tem cheiro de queimado, tem alguma coisa queimando no forno, nós conseguimos perceber. Quando a minha esposa está cozinhando, eu sinto o cheiro e eu posso perceber o que ela está cozinhando. E assim as pessoas, aqueles que estão conosco o dia inteiro, no trabalho, na faculdade, nos estudos, será que eles percebem, sentem esse cheiro de que conhecemos o Senhor Jesus? Isso é muito importante, porque se nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos manifestar, vai ser uma consequência. E as pessoas podem ver coisas diferentes. Com pequenas coisas podemos fazer diferença e levar um nome também, hein? É com as pequenas coisas que nós podemos fazer. Imitar o Senhor Jesus. Se nós conhecemos Ele, vamos conseguir imitar. Naquele tempo que falamos, é preciso passar com Ele, nós temos que ver como Ele agia. Ele se encontrou com todo tipo de pessoas, com pecadores, com religiosos e com os seus também, aqueles que criam nele. Então, assim nós vamos poder mostrar que nós conhecemos o Senhor Jesus. As pessoas vão poder perceber alguma coisa diferente. Não temos que falar, por exemplo, a linguagem do mundo, a mesma linguagem que os outros, dar risada das mesmas coisas. Temos que saber pôr um limite no nosso relacionamento com as outras pessoas. Não quero dizer que temos que nos afastar e ficar sozinhos. Não, não é isso. Mas temos que ser consistentes. Não podemos negar, vamos dizer, o Senhor Jesus para nos enturmar com os outros. Desde o primeiro dia, temos que manifestar que conhecemos o Senhor Jesus. Isso vai fazer os outros perguntar, talvez, o que você tem de diferente? Por que você age desse jeito? Por que você não faz aquilo? E isso nos dá a entrada ao terceiro ponto que eu queria falar nestes minutos. Lembrei do apóstolo Pedro, que quando o Senhor Jesus estava indo para a cruz, tinha alguns que perceberam que ele era daqueles que andava com Jesus. Mas o que ele fez? Ele falou, sim, eu conheço Jesus, eu ando com Jesus, eu sou dele. Não, ele não fez. E
isso é um ponto que nós chegamos até esse ponto. E aí é onde somos provados. Queremos realmente levar o nome de Jesus, temos que aceitar talvez rejeições, talvez maltrato. E é triste quando não conseguimos falar. Eu escutei uma vez alguém dizer: prega o tempo todo e quando for preciso, então fala. Então, pregamos com as nossas atitudes, com as nossas ações. E quando chega a hora de falar, eu falo. Olha, não sou eu que sou bonzinho. É Cristo em mim. É Jesus. Levo esse nome comigo. Eu estou falando, não apontando você com o dedo. Estou falando para mim primeiramente. E isso me leva à segunda epístola de Timóteo. De novo. Agora, no capítulo 1, no versículo 8, olha o que diz. Não tem vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Agora no final do versículo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Muitas vezes temos vergonha de falar. Eu conheço Jesus, não sou eu. E Cristo em mim é Jesus. No versículo 7 diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, não. Mas de poder. Ele nos deu espírito de poder. No versículo 8, no começo, de novo podemos colocar o nosso nome. Vou colocar o meu. Mariano, não tem vergonhas. Portanto, é o Senhor mesmo falando comigo. Não tem vergonhas, portanto, do testemunho meu, do meu testemunho. Não tem vergonhas. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. O Senhor Jesus falando diretamente a mim. Falando diretamente a você. Participa comigo dos meus sofrimentos. Os sofrimentos do Senhor Jesus. Participa comigo, ele diz aqui. Quando pensamos em levar o nome de Jesus, temos que estar dispostos a participar com ele dos seus sofrimentos, da sua rejeição, da zombaria que ele recebeu. E é nesse ponto que nós falhamos muitas vezes. Que eu falho muitas vezes. E é a minha oração pedir para o Senhor: me ajuda a não me envergonhar. Que eu possa participar contigo dos teus sofrimentos. E eu queria compartilhar isso com você. Porque muitas vezes nós não vemos além do que temos aí na nossa frente. Só ficamos vendo que vão zombar de mim, vão me olhar estranho. Nós temos que ver além, como o mesmo Senhor Jesus fez. E já para terminar, eu queria ler o exemplo do Senhor Jesus. Em Hebreus 12, o versículo 2,
Diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, de novo, o nome de Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E onde que ele está agora? Assentado à destra do trono de Deus. Então, o que ele estava olhando? Estava olhando para os sofrimentos que estava recebendo e indo para trás? Não. Diz aqui, em troca da alegria que estava proposta. Ali estava os seus pensamentos, o seu coração. Temos o exemplo de Moisés também no capítulo 11, versículo 26. Diz, falando de Moisés, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Não estava olhando para as coisas que ele tinha na frente. Que seja assim também conosco. Olhemos para o galardão. Vejamos essa alegria, esse gozo que nos está proposto. A alegria que sente o Senhor Jesus ao ver que nós podemos participar com Ele nos seus sofrimentos. Que essas passagens possam nos encorajar a ir além, a levar o nome de Jesus, aceitando os sofrimentos e a posição que tomamos perante os outros. Levemos conosco sempre o nome de Jesus e não fiquemos amedrontados. Pensemos no galardão. Pensemos nas coisas que não se veem, nas coisas eternas. Que possamos levar o nome de Jesus cada dia que nós saímos lá fora para o trabalho, para a faculdade, para aquele lugar onde o Senhor mesmo nos coloca. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês e mais uma vez agradeço a possibilidade de fazê-lo. Espero que tenham desfrutado das palestras, aproveitado e que todo esse trabalho que é feito, as palestras, os vídeos, possa nos encorajar mais e mais, nos aperfeiçoar, como a palavra também diz, dia a dia, para levar o nome de Jesus.